Olá, pessoal, nós vamos fazer a correção do exercício, né, da letra A, que dizia o seguinte: realize o cruzamento, né, e apresentava esses genótipos aqui, né? V maiúsculo, V minúsculo, R maiúsculo, R minúsculo. Cruzando com indivíduos V maiúsculo, V minúsculo, R minúsculo, R minúsculo. Então vamos primeiro fazer o quadro dos gametas, que é fazer dois quadros pequenos para identificar que tipo de gameta é possível em cada indivíduo. Nesse primeiro, nós vamos colocar, né, as letras iguais de um lado, por exemplo, aqui V maiúsculo, V minúsculo, e a outra do outro lado, R maiúsculo, R minúsculo, fazendo a junção. V maiúsculo, R maiúsculo. V minúsculo, R maiúsculo. Por que que o V aqui vem primeiro? Porque na ordem da atividade nós temos o V, depois o R. Então, como são letras diferentes, o minúsculo pode vir primeiro. Seguindo, então, V maiúsculo, R minúsculo. V minúsculo, R minúsculo. Assim eu identifiquei os possíveis gametas desse indivíduo aqui. Vamos identificar do outro. V maiúsculo e V minúsculo. 2R minúsculo. V maiúsculo. Aqui nós temos V maiúsculo com R minúsculo, V minúsculo com R minúsculo. Aqui vai ficar igual V maiúsculo com R minúsculo, V minúsculo com R minúsculo. Assim ficou os gametas desse outro indivíduo. Então vamos pegar esse resultado e jogar no quadro grande para a gente ter o cruzamento. Então nós temos representado aqui em vermelho um indivíduo e em verde outro. Então vamos pegar esses resultados dos quadrinhos e lançar ele aqui na lateral. VR maiúsculo, V minúsculo, R maiúsculo, V maiúsculo, R minúsculo e V minúsculo, R minúsculo. Vamos pegar esse outro e jogar aqui na linha, né? Respeitando que esse primeiro não vai ninguém, né? V maiúsculo, R minúsculo, V minúsculo, R minúsculo, V maiúsculo, R minúsculo e V minúsculo, R minúsculo. Vamos fazer o cruzamento deles. Então, aqui eu tenho 2V maiúsculo, então vai 2V maiúsculo aqui. Aqui eu tenho R maiúsculo, ele vem primeiro, e o R minúsculo vem depois. Aqui eu tenho V minúsculo, aqui eu tenho V maiúsculo. Então, o V maiúsculo primeiro, depois vem o V minúsculo. Aqui eu pego o R maiúsculo e aqui eu pego o R minúsculo. Se vocês observarem aqui, né, eu coloco os Vs primeiro, depois os Rs, né? Entre os dois, o maiúsculo vem primeiro. Então, tem um V maiúsculo, depois um V minúsculo. Da mesma forma do R, né? Ele vem depois, mas eu respeito a ordem, né? O maiúsculo vem primeiro e o minúsculo vem depois. Então, seguindo. Aqui eu tenho dois V maiúsculos, aqui eu tenho um R maiúsculo e aqui eu tenho um R minúsculo. Outro V maiúsculo, um V minúsculo, um R maiúsculo e um R minúsculo. Fechei a primeira linha, vamos para a segunda. V maiúsculo, V minúsculo, R maiúsculo e R minúsculo. Aqui eu tenho dois V minúsculos, então coloco os dois aqui. R maiúsculo e R minúsculo. Que nesse exemplo eu tenho dois V minúsculos, mas como os V's vêm primeiro, ele tem que chegar primeiro aqui. No caso do R, aí sim, que são letras iguais, o maiúsculo vem primeiro. Aqui eu tenho V maiúsculo, ali eu tenho V minúsculo. Aqui eu tenho R maiúsculo e aqui eu tenho R minúsculo. Aqui eu tenho dois V minúsculos, tem um R maiúsculo lá atrás e um R minúsculo lá de cima. Fechei a segunda linha, vamos para a terceira linha. V maiúsculo, dois R minúsculo. Aqui os dois é R minúsculo. Eu tenho um V maiúsculo aqui, o V minúsculo lá de cima, e tenho dois R minúsculos. V maiúsculo e V maiúsculo. Então, eu coloco eles aqui. Dois R minúsculos. Vou lançando ele aqui. Aqui eu tenho V maiúsculo e ali eu tenho V minúsculo. Eu tenho dois R minúsculos. Fechei a terceira linha. Vamos para a quarta e última linha. V maiúsculo lá de cima, V minúsculo lá de trás. Os dois R são minúsculos, eu vou lançando eles aqui. Dois V minúsculos, eu lanço os dois. Dois R minúsculos, lanço os dois também. V maiúsculo lá de cima, V minúsculo lá de trás. Os dois R são minúsculos, então lanço eles aqui. V minúsculo, eu tenho dois V minúsculos. Dois R minúsculo, lanço os dois aqui. Fechei a questão do cruzamento. Agora eu preciso identificar o resultado, né? Fazer a leitura. Então vamos lá. Pegamos esse quadro maior e vamos identificar qual é o genótipo e qual é o fenótipo. Então eu vou pegando de um por um. Pego o primeiro quadro, que é 2V maiúsculo, um R maiúsculo e um R minúsculo, e coloco ele aqui. Eu identifiquei que tem dois indivíduos desse aqui, que é 2 sobre 16. 16 por quê? Porque eu tenho 16 quadrinhos aqui. Eu tenho dois, eu tenho esse e tenho esse, né? Então, seguindo. Qual é a identificação dessa característica? Eu tenho um V maiúsculo, então significa que vai ser amarelo. Eu tenho um R maiúsculo, significa que vai ser liso. Então, 25% amarelo e liso. Então, vamos seguindo. O próximo que nós temos é um V maiúsculo e um V minúsculo, R maiúsculo, R minúsculo.
Desse aqui eu achei 4, né? Tenho esse, tenho esse, tenho esse aqui e tenho esse aqui. Então dá um total de... Esse também vai ser amarelo e liso. Por que vai ser amarelo e liso? Porque eu tenho um V maiúsculo aqui e tenho um R maiúsculo aqui. Esse percentual aqui já aumentou. Depois a gente fala qual é o resultado dele. Vamos seguir na frente. 2V minúsculo, um R maiúsculo, um R minúsculo, né? Então esse é o próximo indivíduo, que é esse aqui, né? 2V minúsculo, um R maiúsculo, um R minúsculo. Eu encontrei 2 deles. Então, 2 sobre 16. Como é que eu interpreto isso aqui? Eu tenho 2V minúsculo, então ele vai ser verde, e o amarelo é dominante. E aqui o R maiúsculo representa liso, então vai ser verde e liso, que deu 25%. Vamos pegar mais outro lá de cima. 2V maiúsculo e 2R minúsculo, que é esse aqui. Igual a esse eu tenho também 2, né? Mas que cor vai ser isso aqui? Eu tenho V maiúsculo, significa que é amarelo, e 2R minúsculo significa que vai ser rugoso. Então eu tenho amarelo e rugoso, que deu 25% também. Seguindo, né, tem mais um último, né, que é V maiúsculo, V minúsculo, R minúsculo, R minúsculo. Nesse caso aqui eu tenho 4. Eu tenho esse aqui, esse, né, e deu um total de 4. 4 sobre 16. Quando eu tenho isso, vai ser também amarelo e rugoso, né, porque ele tem um V maiúsculo, que quer dizer amarelo, e como os dois aqui são minúsculos, vai ser rugoso, porque ele se manifesta em doses simples, nesse formato que ele manifesta, porque ele é recessivo, né? Esse é o nome, recessivo. Seguindo, então, o último, que é tudo minúsculo. Quando eu tenho tudo minúsculo, significa que aqui vai ser verde e aqui vai ser rugoso, né? Deu um total de 25% também. A única coisa que deu errado nesse resultado aqui, na verdade, que não está apresentando o percentual certo, é esse aqui, amarelo e rugoso, que seria 25% desse, né? Com mais esse resultado aqui, então o percentual vai aumentar, não vai ser 25%. Então vamos tirar ele aqui. Aqui eu tenho o percentual correto. Como é que eu cheguei nesse resultado? Eu peguei 100 dividido por 16, que dá 6,25. 6,25 vezes 6, que é o total que deu aqui, dá 37,5. Né? Nesse outro, 6,25 vezes 2 dá 12,5. Né? 6,25 vezes 6 dá 37,5. E 6,25 vezes 2, que vai dar 12,5. Então, assim eu encontrei o resultado desse exercício, né? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim no WhatsApp. E é mais ou menos dessa forma que você responde essa questão.